Bom dia, turma do oitavo ano. Vamos dar continuidade hoje às nossas discussões que dizem respeito ao período regencial no Brasil. Na aula anterior foi feita uma introdução desse contexto político que possibilitou a existência aqui na história do nosso país. A gente viu aí o papel de Dom Pedro I como sendo aí o personagem principal para que o desfecho se desenrolasse dessa maneira. A gente entendeu os motivos que levaram o seu retorno a Portugal, como também os políticos que a gente já pode categorizá-los como partidos políticos. Inclusive, eu gostaria de destacar e fazer um comentário em relação às atividades que eu corrigi, né, da turma, onde alguns alunos que comentaram para mim que não existiam partidos políticos no século XIX. Bom, turma, nossa primeira aula sobre o assunto justamente diz respeito a esses partidos políticos. Então, se tivessem assistido a aula com mais atenção, vocês teriam percebido. Eu aceitaria a crítica, eu aceitaria a observação se ela fosse feita no sentido de que os partidos políticos do século XX são distintos na organização e na própria identificação e na maneira como ele é visto pela sociedade do que os partidos do século XIX. Contudo, ainda assim, negar a existência desses partidos é negar o trabalho de historiadores e historiadoras que se dedicaram e construíram trabalhos e mais trabalhos justamente desses partidos e demonstrando como é que eles atuavam, né? Sendo muito mais uma espécie de facção que tem objetivos políticos muito mais próximos uns dos outros do que algo mais burocrático como a gente tem hoje. Enfim, de certa maneira a gente vai então estudar hoje esses momentos que são intitulados aí dentro da historiografia como regência trina provisória e regência trina permanente, e em seguida a gente vai também finalizar a aula estudando a regência una de Feijó e Lima. Aí eu poderia talvez alongar a aula e estender o conteúdo, mas eu acho que ficaria exaustivo e vocês não compreenderiam o assunto. Temo que a desatenção seja um problema. Então eu acho que eu vou fazer uma aula mais curta, não sei como é que vai ficar no final. E espero que vocês aí assistam e gostem. Na nossa última aula eu mandei o PDF ou o PowerPoint, não sei se vocês conseguirem visualizar da maneira que eu gostaria. O material dessa vez vocês vão conseguir visualizar porque eu vou postar em vídeo. Enfim, sem mais delongas, vamos à regência trina provisória. A regência é justamente o contexto de que diz respeito à ocupação do cargo de administração do território do Império, que não está nas mãos do principal responsável e a pessoa que tinha o direito de exercer o cargo de rei, que no caso seria o Dom Pedro II por causa da questão da sua idade. Então, regentes, né, pessoas qualificadas e escolhidas entre a elite política, ocupariam esses cargos provisórios e iriam, de maneira cautelosa e política, direcionar os rumos do país ou do império, até que Dom Pedro tivesse a idade necessária para assumir. Então, por que a regência trina, primeiramente, é provisória? Então, é importante destacar que, por exemplo, quando Dom Pedro I morre em 1834, os restauradores, né, que buscavam aqui no Império do Brasil refazer a relação entre Portugal e Brasil e tornar o Império novamente uma colônia de Portugal, eles acabam perdendo, né, a sua razão de existir politicamente. Eles não têm por que lutar, sendo que não existe mais a relação entre o rei, né, que é Dom Pedro I, e essas pessoas aqui no território. Então, grande parte deles vão deixar apoderados, né, que visavam aí uma política centralizadora do país, né, sendo que essa política seja gestada por pessoas selecionadas com um filtro aí bastante intenso. Então, nesse sentido, os moderados acabam aparecendo. E aí, nesse contexto, né, ocorre que, pela primeira vez, se faz aqui no Império do Brasil uma eleição para chefe do governo. Então, nessa eleição, gente, eu acabei antecipando aqui o conteúdo de vocês.
Eu acabei falando da regência de Feijó, não era para ter falado isso. Era para estar falando da regência trina provisória. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Vamos voltar novamente, vamos recapitular, desculpa aí esse déficit de atenção. Vamos voltar para regência trina provisória. No slide vocês vão ver a imagem do Nicolau Pereira Campos Sergueiro, do Joaquim Carneiro de Campos e do Francisco de Lima e Silva. Esses três rapazes que estão aí disponíveis para vocês na imagem do vídeo são as pessoas que vão ocupar os cargos de governantes do Império Brasileiro, nesse período em que, como já tinha dito antes, Dom Pedro II estava vivendo e adquirindo o necessário para se tornar o imperador do Brasil. Então, é importante destacar que no dia da abdicação, né, a Assembleia estava em recesso. No dia em que Dom Pedro ele abdica do trono, né? Então, os poucos deputados, né, e senadores que estavam no Rio de Janeiro só puderam escolher regentes provisórios, né? Então, só puderam escolher as pessoas que iriam administrar o governo do Império. Nesse sentido, eu cito as pessoas que eu acabei de citar anteriormente aqui para que vocês refresquem a memória, que é justamente o Francisco de Lima e Silva, né? Que agora, de maneira mais enfática, eu trago algumas informações sobre a sua pessoa, que inclusive é filho de militar, né? Do militar específico José Joaquim de Lima e Silva, que era comendador da Ordem de Aves, né? Uma ordem importantíssima lá em Portugal. Percebam que o Francisco era português, né? E ele é filho também da Joana Maria Fonseca. Então, ele vai ter patentes no exército, né? Vai ter patente de brigadeiro no exército imperial aqui do Brasil. E ele comanda, inclusive, uma brigada, né? Que acaba participando desse conflito aí com o Equador, como também foi presidente de província. Foi senador e, enfim, ocupou o cargo de regente que a mãe está discutindo aqui agora. Ele se destaca, inclusive, nesse cargo e eu acredito que esse tenha sido o seu grande salto e o seu grande auge na sua vida. Nesse sentido, a gente vai avançar agora para o Joaquim Carneiro do Campos, né? Que foi um político, advogado, diplomata e professor brasileiro, né? Nascido, inclusive, aqui em Salvador. Na verdade, lá em Salvador, né? Ele também vai ter cargos de trajetória política bastante rica. E também tem uma carreira de estudos também bastante contundente. Ele surgiu em Direito na Universidade de Coimbra e em Lisboa ele acaba ocupando o cargo oficial na Secretaria da Fazenda, né? Então ele foi deputado-geral, ministro da Justiça, foi ministro também dos Estrangeiros e conselheiro do Império e senador do Império do Brasil. E obviamente também ocupou a regência provisória, né? E esse também talvez tenha sido seu cargo de maior contundência na sua trajetória, mesmo sendo provisório e curto. É importante destacar que a regência trina provisória, como vocês podem ver na página do livro didático de vocês aí, ela vai de 17 de julho do mesmo ano, que é 1931. É um período que é bastante curto. E por último, a gente apresenta aí o Nicolau Pereira do Campos Vergueiro, né, que foi senador, né, e essa é a seu grande marco na trajetória diferente dos outros, porque foi onde ele conseguiu fazer história, né, foi onde ele conseguiu se tornar um personagem aí de destaque na nossa trajetória política. Ele também é português e flerta, né, com sua nacionalidade com o Brasil, tendo aí fortes discursos que expressavam seu sentimento aqui pela região. E também ocupou, diferentemente dos outros personagens que eu citei, um espaço muito mais dentro do mundo do latifúndio, né, sendo fazendeiro de café, mas também foi político e construiu sua trajetória de forma bastante contundente. Dito isso e apresentado esses três personagens, a gente pode voltar aí novamente para essa discussão da regência trina provisória
E aí destaca, né, que ela foi justamente esse intervalo de tempo onde não se tinha o coro suficiente para poder eleger as pessoas, as pessoas responsáveis e que teriam mais tempo, né, para poder administrar e governar o Império do Brasil. Com isso, eu acredito que a gente pode avançar para o próximo slide, que vai tratar justamente da regência trina permanente. Desculpa pelo equivocado que eu comentei, pelo equívoco que eu cometi aí. E no terceiro slide eu vou acabar repetindo algumas coisas que eu já falei. Adentrando aqui na discussão do nosso segundo slide da aula de hoje, né, que também traz imagens de outros personagens e traz alguns tópicos também que serão discutidos, a gente vai justamente começar a entender como é que se constituiu essa primeira regência mais profunda, mais enraizada aí nas estruturas administrativas dos países e com um caráter muito mais, como é que eu posso dizer, um caráter muito mais profissional, né? Eu diria, não sei se essa é a palavra correta, mas o que eu quero dizer é que dessa vez a regência ela vai de fato ocupar o espaço de administração e governabilidade que o Império necessitava e era fundamental para que se pudesse, diante dos outros impérios do mundo, mostrar que o nosso território tinha uma organização política e tinha capacidade de gestar a seus próprios problemas, né, internos. Então, nesse sentido, as lutas políticas que acompanhavam, né, esse contexto aí do Dom Pedro I e justamente iam de contra o seu autoritarismo, acabaram unindo alguns grupos que já foram citados por nós e que tinham tendências e interesses bastante divergentes, né, entre eles. Então, depois da abdicação, no entanto, essas divergências voltaram a aparecer, né, de forma muito mais enérgica. É claro que Dom Pedro ajudou a segurar um pouco os ânimos, concentrando tudo em cima da figura dele e indo de encontro também a esses opositores. Mas no período regencial, eles se afloram e percebem que o espaço vazio na figura do imperador do país permitia que esses grupos políticos pudessem ocupar os cargos de regente e colocar em prática suas vontades políticas e pessoais. Nesse sentido, eles disputavam poder nas ruas, nos jornais e no parlamento. E tinham objetivos e líderes também próprios, né? A gente vai citar eles, como já citou alguns, vai repeti-los novamente. E só de maneira breve a gente sabe muito bem que estamos falando dos restauradores, né? Que eram os comerciantes portugueses e os funcionários públicos e também alguns agentes do exército que defendiam a volta do Dom Pedro I, né? Vocês sabem que eles deixaram de atuar porque Dom Pedro I já tinha abdicado, já tinha falecido em 34. Na verdade ainda não, né? Ele ainda estava vivo nesse sentido, desculpa, ainda estamos em 31. E a gente também tem os moderados, né, que eram proprietários rurais, profissionais, padres e militares que defendiam uma certa manutenção da ordem social e dos privilégios, né, como também eles pertenciam, né, às elites do Nordeste do Rio de Janeiro e de São Paulo, né. E por último a gente tem os exaltados, né, conhecidos como farroupilhas, que eram proprietários rurais, profissionais liberais e militares, que também ocupavam cargos públicos, e também alguns padres, né, alguns modestos padres que compunham esse grupo. Enfim, vocês já viram aulas, material sobre isso, falei sobre isso na aula passada, não vou me alongar mais. Contanto, eram esses grupos que estavam disputando aí justamente esses cargos na regência trina permanente. Então, nesse sentido, enquanto os moderados como Antônio Feijó defendiam a monarquia, né, e as hierarquias sociais vigentes, ou seja, a ordem estabelecida, os exaltados tinham proposta que vitoriosas alterariam a dinâmica vigente, né, a dinâmica social vigente no país. Contudo, quem vai, quem vai ocupar o grupo, que vai ocupar a primeira regência trina, que vai de 1831 a 1835, é justamente o João Braulio Muniz, o José Costa Carvalho, Francisco de Lima e Silva, que são políticos moderados, né? Eu não vou fazer uma apresentação mais aprofundada de cada um desses personagens, eu acho que isso deixa a aula um tanto quanto maçante. E é importante que a gente saiba basicamente dentro
tudo aquilo que é necessário, qual foi a atuação deles e em que medida eles têm aí um significado relativo para a história do Brasil e para nossa aula de hoje. Então, é óbvio que eles tiveram que enfrentar problemas justamente de oposição, né, dos outros partidos, e esse problema ele se manutenção da ordem pública, como também as pressões por maior autonomia das províncias, né? Então, eles estavam disputando aí com as elites locais de cada província, além também de tentar conter a ordem pública que vocês vão ver na nossa próxima aula aí. Era difícil de ser estabelecido, até porque existia uma série de revoltas aí nesse contexto regencial. Então, esse governo moderado, essa regência trina permanente, ela vai criar em agosto de 1931 a Guarda Nacional, que já eu entro numa discussão mais aprofundada sobre ela. De maneira básica, ela imitar a Constituição Francesa, né, de mesmo nome, e assim como esta era formada por homens que tinham algo a defender, né, isso é, os proprietários de terra. Então, de maneira bem simples, a Guarda Nacional era a polícia dos grandes latifundiários. Eu acho que vou começar a tratar logo dela. E vocês podem observar que tem um tópico destacado para ela no nosso slide, né? E aí a gente sabe que o grande objetivo da Guarda Nacional era resolver essa conturbação social e, e, e política vivenciada no país. E esse organismo, né, armado, ele tinha como função básica assegurar a estabilidade política. E ela foi criada com o propósito de defender a Constituição, a integridade e a liberdade e a independência do Império Brasileiro. É claro que existe um grupo, e esse grupo é a elite agrária, a elite latifundiária do país, que sempre esteve, né, dominando o cenário político e econômico. Então, além disso, pelo poder a ela concedido, seus membros deveriam firmar o compromisso de sedimentar a tranquilidade e a ordem pública, né? Então eles tinham aí a obrigação de, quando necessário, atuar para que o país se mantivesse de maneira harmônica. Então, para se formar com um novo braço armado, né, as autoridades estipularam que todo o território brasileiro, na verdade que todo brasileiro que tivesse amplos direitos políticos deveriam cumprir os quadros da Constituição, né? Então, ao limitar somente a chamar de cidadãos ativos, eleitores religiosos, o governo excluiu a possibilidade de qualquer participação de pessoas de origem popular. Então, a gente tem aí, obviamente, um grupo da elite armado para defender essa mesma elite, né, que está construindo e dando legitimidade de ação. Ou seja, estamos vendo aí nitidamente que a elite brasileira, mais uma vez, está usando a instituição e o poder público para construir e dinamizar e manter a hierarquia social e seus privilégios. Essa é a história do Brasil. A história do Brasil. É assim que a gente vive há anos. Então, dito isso, né, a gente pode destacar que os fazendeiros mais ricos foi concedida a patente de coronel, por exemplo, na Guarda Nacional, e era a patente mais alta de todas, né? Então, cada um deles organizava um destacamento com homens de sua confiança e com recursos próprios, conseguindo com isso um grande poder local. É aí que a gente vai ver o fruto do coronelismo que vamos estudar mais à frente. Vocês vão lembrar disso quando a gente chegar nesse momento. Mas percebam que a elite latina ganhou legitimidade e cargo, reconhecimento do Império Brasileiro, com seu próprio recurso, construiu uma espécie de, nos nossos tempos de hoje, milícia, e foi em busca de defender aquilo que era necessário e importante para sua manutenção. A regência trina, em 32, ela também cria o Código do Processo Criminal, né, que instituiu o Tribunal de Júri e ampliou os poderes dos juízes de paz, né, que eram responsáveis por poder justamente atuar e julgar os casos de cada região a qual eles eram alocados. Então eles podiam julgar algumas ações como prender criminosos, preparar a lista de volantes que iriam delegar e trabalhar nos casos, né, nos processos. Eles podiam presidir mesas eleitorais
e também ajudar a compor a lista dos jurados. Pensados em ascender socialmente, né? Isso é uma coisa que eu acho que é objetivada por todos da sociedade imperial. Eles não estavam excluídos disso. Então, os juízes de paz geralmente se rendiam aos processos, né? Aos poderosos, na verdade, né? Eles se colocavam à disposição das vontades e dos desejos dos grandes poderosos políticos e latifundiários e, com isso, evitavam a condenação de seus capangas e clientes, né? Então, eles mantinham aí uma relação de protecionismo e privilégios. Enfim, é uma questão, é uma questão muito complicada e aí a gente avança para o nosso próximo tópico aí do slide, né? A estabilidade política eu acho que eu não preciso falar, porque já foi repetido várias vezes e vocês estão vendo que a estabilidade é intensa. O nosso próximo tópico, na verdade, é o ato adicional de 1834, que eles surge, né, de um momento em que um dos debates que mais empolgava os parlamentares nos anos iniciais da regência foi a necessidade justamente de uma reforma na Constituição, né, do Império, que era considerada pelos moderados aí e também pelos exaltados como exagerada. E exagerada no sentido de ser centralizadora demais, né, de concentrar demais o poder na mão do imperador. Isso muito devido ao lugar que Dom Pedro assumia e na política que ele exercia aqui no país. Então, depois dessa discussão entre eles, né, chegou-se a um consenso no parlamento de que se deveria fazer uma alteração dessa Constituição. E com isso se deu a aprovação do Ato Institucional de 1984, que criou assembleias, né, legislativas provinciais, concedendo assim uma maior autonomia às províncias, né, que era uma coisa bastante desejada aí pelos próprios exaltados. Aboliu também o Conselho do Estado, né, órgão bastante impopular que tinha sido criado por Dom Pedro I. A gente tratou dele aí nas aulas anteriores e vocês viram que ele era composto exclusivamente por pessoas escolhidas a dedo por Dom Pedro. Esse ato também cedeu ao presidente da província o direito de nomear e transferir funcionários públicos, né? Então isso também dá mais autonomia às províncias. E ainda assim, e uma outra ação, uma outra ato foi justamente a retirada dos regentes, né, o direito de dissolver a Câmara, que era uma das principais atribuições do poder moderador, né? Uma outra coisa que Dom Pedro criou justamente para poder expressar a sua centralização. O ato de 1834 também se doutrina por uma regência una, né? Então não seria mais gestado o Império do Brasil governado por uma pessoa ou por três pessoas, e sim por uma. E, por fim, o ato transforma o Rio de Janeiro em um município neutro, né? Capital do Império. Então, com o ato adicional 34 e a permissão para que as províncias legislassem sobre seus gastos de impostos locais, os liberais moderados buscavam diminuir a oposição ao seu governo, né? Então eles basicamente tentaram aí silenciar e diminuir o impacto da problemática causada pelos questionamentos provocados aí pelos exaltados. Então, feitas as apresentações da Guarda Nacional e desses tópicos que estão aqui citados, a gente pode avançar para o nosso último tópico aí da aula, para o nosso último slide, na verdade, que vai justamente destacar esses momentos que são aí categorizados como regência una, né? Uma do Feijó, que a gente já tratou aqui e já vai tratar dele novamente, e depois pelo Pedro de Araújo Leite. E aí, entrando, né, definitivamente no terceiro e último slide, eu acabo repetindo aquele que eu já tinha dito para vocês no primeiro slide. É porque, gente, eu escrevo tudo aquilo que eu vou apresentar para vocês para ficar mais fácil aqui de trabalhar. Então, eu acabei lendo a página errada. Então, aí a gente volta novamente para aquela questão da morte do Dom Pedro I em 34 para necessidade não, mas para como é que eu posso dizer, a palavra está me fugindo da mente,
Mas para como isso vai reverberar aqui no Brasil, né? Como é que isso vai influenciar a dinâmica política no Brasil? E é justamente no sentido de que os restauradores eles acabam perdendo, né, sua necessidade de existência política, porque já não tinha mais o alinhamento político com Dom Pedro I, muito menos a possibilidade de retornar a dinâmica política e social do país ou do império em relação à sua antiga metrópole, né, Portugal. Dito isso, a gente sabe que os moderadores acabaram se fortalecendo porque uma parte dos antigos exaltados passaram a compor o grupo. E nesse contexto, né, ocorre que pela primeira vez se tem uma eleição para chefe de governo, né? E essa eleição vai levar aí mais uma vez ao poder o Diego Antônio Feijó, né, que venceu seu opositor com uma margem bem pequena de votos. É, Ele foi o primeiro chefe de poder executivo brasileiro a ser escolhido em eleição nacional, né? Isso também é um fato muito marcante na nossa história e na própria história dele. Ele era um líder, né, da ala progressista do governo moderado e era favorável à descentralização política, né? Eu acho que talvez por isso ele tenha agradado aí uma pão. Então, nesse sentido, ele também tinha uma oposição severa ao celibato clerical, né? Então, nesse sentido, aí, essas são as duas principais características desse primeiro chefe do poder executivo do nosso país atual. Então, durante seu governo, o Feijó teve que enfrentar vários desafios, né, entre os quais a eclosão de duas das maiores rebeliões regenciais, a Cabanagem no norte e a Farroupilha no sul, que na próxima aula a gente vai tratar das duas de forma enfática e precisa e muito mais ampla. E para reprimir essas rebeliões nas províncias, Feijó precisava de recursos, né, principalmente recursos militares, que deveriam ser aprovados pela Câmara dos Deputados. Porém, ele não teve essa aprovação e a maioria dessa Câmara movia uma pesada posição contra ele, inclusive, que nada podia fazer após o ato adicional de 34, que não autorizava a dissolvê-la. Então ele estava de mãos atadas e estava sofrendo das transformações políticas da quais ele mesmo tinha participado anteriormente, como ex-chefe da Guarda Nacional, né? Você se lembra que ele ficou responsável por poder gestar e organizar esse grupo. Então, além de se oporem a Feijó, os deputados da oposição, eles o acusavam também de não reprimir com firmeza as revoltas provinciais, né? E de ser anti-celibatário, que já tinha dito para vocês. E anti-celibatário quer dizer o, o, o contrário a que os padres se manifestavam solteiros. Era de fato favorável ao casamento dos padres e o tema gerou uma grande polêmica, né? Porque você sabe que os católicos têm o celibato como uma prática aí bastante antiga. E Feijó se colocou contra isso, fazendo aí e gerando uma polêmica moral no seu governo. Com isso, né, com essas duas problemáticas, com essas duas questões aí fundamentais, ele acaba perdendo o apoio da maioria, né, da Câmara e ele também perde o apoio do Evaristo de Veiga, né, que era seu apoiador fundamental. E com medo de ter o Império desgrado, ele acaba renunciando, né, ao cargo de chefe do Poder Executivo em setembro de 1837. E vai dar espaço justamente a o Pedro Araújo Lima, que foi, né, além de político experiente formado em Coimbra, também um senhor de engenho em Pernambuco, né, que era politicamente bastante conservador. Enfim, esse cara ele representava o que o Brasil tinha de mais significativo no que diz respeito à elite política e econômica, né? Então ele era um latifundiário, ele atuava aí no mercado escravista e além disso era um político de formação. Então ele no ano seguinte que foi eleito regente com mais de 4 mil votos também era radicalmente contrário à descentralização da política e nesse sentido ele deu início, né, ao que vai se chamar dentro da historiografia de regresso, que era uma política de fortalecimento do poder central, né, que tinha o apoio de representantes da cafeicultura e dos grandes comerciantes do Sudeste. Perceba que ele é um latifundiário, né, ele é uma pessoa que está dentro e que conhece bastante da dinâmica econômica,
e que também sabia que essa centralização do poder iria favorecer bastante os latifundiários, mantendo seus privilégios e suas relações diretas com aquele que ocupava o cargo de chefe do poder executivo. Então, os regressistas, né, eles queriam fortalecer a autoridade central e garantir a unidade do império, e justamente como eu tinha dito, a ordem escravista, pondo fim ao que eles chamavam de anarquia, né? Percebam que o termo anarquia é sempre usado para poder identificar e apresentar momentos de conturbação social, de contravenção social, às vezes muito mal aplicados. Não é hoje que vamos explicar isso para vocês, mas em outro momento talvez. Em outro momento talvez. Então, o principal líder desses regressistas era o deputado de Minas Gerais, né, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que dizia ser preciso deter o carro da revolução, né? Ele dizia que estabelecer as coisas deveriam ser feitas ou por força ou por acordo, né? Então, a integridade do império deveria ser restabelecida e ela deveria ser estabelecida por meio de submissão dos grupos rebeldes, né? Ou eles deveriam concordar com a submissão, ou eles deveriam ser forçados a concordar. E para alcançar esse objetivo, eles acabaram adotando duas ações, né? Que de um lado foi né? O carisma, a promoção do carisma, na verdade, é da monarquia, e de outro eles enviaram algumas forças militares para conter as rebeliões que ocorriam nas províncias. Então, eles acabaram atuando aí aonde, para a concepção deles, iria mascarar e silenciar as problemáticas vivenciadas aqui. E aí, já em 1840, esses regressistas obtiveram importante vitória, né, ao aprovar a lei interpretativa do ato adicional, que retirava justamente a autonomia das províncias, que também permitia a anulação das leis provinciais. Percebam que é o retorno justamente ao regresso à centralização, como também aumentava o poder de repressão do governo central, ou seja, mais poder militar nas suas mãos e menos poder de gestão das províncias. Então, por que querem conservar a ordem imperial? Os regressistas passaram a ser chamados de conservadores, né? Na verdade, por quererem conservar. Nesse sentido, eles deram origem à primeira organização brasileira que se pare ao nome de partido político. Aqui, de fato, a gente tem um primeiro partido político consolidado, que é o Partido Conservador, e seus opositores foram chamados de progressistas ou Partido Liberal. A gente vai trabalhar sobre eles melhor na nossa próxima aula. Por hoje a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Teremos atividade para a aula seguinte, né? Ou teremos atividade para a nossa próxima. Espero que façam e espero que tenham gostado da aula. Bom dia.